A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte estuda a possibilidade aí de retomar as atividades, só que dessa vez de forma remota, né? Então, a gente vai falar sobre isso também no Bom Dia Mossoró. Vou conversar com Larissa Maciel para compartilhar com a gente também desse tipo de informação. Há uma grande expectativa, né, Larissa, de retomada do semestre na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, seja por meio virtual, presencial. Os estudantes, a comunidade acadêmica está aguardando uma definição, já que a própria UFRN definiu, né, o retorno das aulas aí de forma remota, não foi? Justamente, a UFRN já definiu esse retorno para o dia 24 do mês de agosto. Já quanto ao UERN, a gente lembra que quando o governo do estado começou a falar em flexibilização e até mesmo em retorno das aulas, a UERN emitiu nota dizendo que não achava interessante, pelo menos no momento. Mas claro que a universidade está sempre atenta aos avanços necessários em meio a tudo isso, ainda mais em meio à pandemia, e agora já começa a discutir como isso poderia ser feito, né? Isso mesmo. E aí, para conversar mais com a gente sobre isso, né, atualizar também as pessoas que estão nos acompanhando, Larissa, eu vou apresentar a nossa segunda entrevistada do dia, né, aqui via Skype, né, que a gente já teve entrevista no primeiro bloco também, né? A gente vai conversar com a vice-reitora da UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Fátima Raquel. Muito bem-vinda ao Bom Dia Mossoró. Fátima, a gente acompanhou que teve reunião na semana passada, né, de uma comissão especial aí de consulta. A gente começou o mês de julho dando aquela notícia de uma recomendação por parte do comitê especializado, o Comitê Científico Covid da UERN, né, de que as atividades presenciais continuassem suspensas. E aí a gente tem agora, passado esse período, uma nova reunião, dessa vez com essa comissão especial, e há essa possibilidade, esse apontamento de retorno das aulas, e aí seguindo aquela recomendação de não de forma presencial, né? A gente está falando da possibilidade de voltar às aulas na universidade, as atividades acadêmicas, mas de forma remota, o que é novidade para a UERN, né? No que diz respeito aos cursos em gerais, né? Em geral. Muito bom dia. Bom dia, Ivanúcia. Bom dia, Larissa. Bom dia, telespectadores do Bom Dia Mossoró. É um prazer para nós estarmos aqui. E sim, de fato, nós, desde o início da pandemia, nós constituímos a Comissão Especial de Consulta e, ao longo desse tempo, temos discutido as estratégias para a retomada do ensino. Naquele momento, o Comitê Covid orientou a não retomada presencial, tendo em vista que tinha uma declaração do governo sobre a questão do retorno das aulas presenciais. E, em virtude de todo o contexto sanitário, o comitê orientou que não cabia naquele momento uma retomada presencial e continuamos, enquanto Comissão Especial de Consulta, discutindo o formato de retomada. E semana passada, na nossa última reunião, a comissão orientou que a UERN pautasse junto ao nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão a possibilidade de retomada do calendário de forma não presencial, de forma remota. Ok, Larissa, com você. Bom dia, Fátima Raquel. A minha pergunta se dá em razão desse momento que a gente vive na pandemia. Até mesmo mais recente saiu uma pesquisa em que a população brasileira demonstra muita confiança nos profissionais da saúde neste momento, mas também em professores e outros profissionais que estão participando da linha de frente. E a gente vê que as universidades estão colaborando diariamente também com esse papel social em meio à pandemia. A UERN é uma delas neste momento aqui no RN, também com esse comitê. Como a UERN tem enxergado essa participação na linha de frente, digamos assim, em meio a essa pandemia e as dificuldades diárias? Bem, nós desde o início, Larissa, realmente a gente tem feito todo um trabalho de apoio à sociedade nas diferentes esferas. Tanto apoio assistencial, nós temos um grupo grande de professores, residentes da área da saúde atuando na linha de frente, como também atividades extracurriculares, tanto para o nosso corpo discente, na perspectiva de fazer com que eles continuem em contato contínuo com a universidade, como também para a sociedade em geral. E esse apoio, ele se estende não apenas na dimensão acadêmica, mas também na dimensão social, na dimensão psicológica, na dimensão do cuidar. Diferentes ações foram feitas pela universidade, estão sendo feitas ao longo dessa pandemia, que se a gente realmente fosse citar, precisaríamos de um programa inteiro. Então, a comunidade como um todo se debruçou sobre as suas competências para atuar de forma positiva para a sociedade nesse momento.
Vice-reitora, qual seria o maior desafio nesse momento para a universidade adotar esse ensino remoto? Acessibilidade, né? Promover o acesso das pessoas é um desses desafios? Isso, eu creio que é o nosso maior desafio, porque ao longo desse período de pandemia, nós temos estudado todas as estratégias possíveis para atender a nossa comunidade como um todo. Iremos, caso o CONCEP aprove, iniciar o semestre 2020.1, atento ainda aos limites da nossa comunidade. Quando eu coloco a comunidade, não são só nossos discentes. Nós temos uma característica presencial, somos curso de ensino presencial, mas o contexto não nos permite estarmos juntos. Então, estamos todos vivendo um novo formato e todos temos que estar nos apoiando nesse momento para garantir que esse novo formato que será implantado, ele seja acessível a todos e seja da melhor qualidade possível. Larissa. Fátima, Raquel, em relação também a essas medidas que a UERN vem tomando e se preocupando com esse retorno das aulas de forma remota, a gente viu a UERN divulgar, inclusive, por último, agora um resultado final quanto àquele auxílio digital para os alunos que têm dificuldades de internet, de equipamentos eletrônicos. Além deste auxílio, a UERN também pensa em outras medidas para facilitar esse acesso às aulas remotas? Estamos sim, Larissa, a gente está atenta ao contexto, estamos junto com diversas universidades estaduais, municipais e também as federais do nosso estado, discutindo essas estratégias. Sabemos que quando da retomada teremos outras limitações, porque isso faz parte desse contexto. Estamos atentos a isso e pensando novas estratégias para atender a nossa comunidade como um todo. Como disse, o nosso maior interesse é que 100% das pessoas estejam incluídas nesse momento, docentes, discentes e técnicos administrativos. Agora, Fátima, Raquel, imagino que muita gente que está nos acompanhando agora, né, que essa entrevista vai ser compartilhada nos grupos, principalmente grupos de estudantes, né, tá todo mundo querendo saber, então, para quando, né, qual é a previsão de início dessas aulas? A gente tem? Na verdade, nós queremos, próxima semana, já está pautando isso no CONCEP. Temos a certeza que o CONCEP tentará deliberar, claro, com uma boa discussão, porque lá tem representantes de todas as unidades, embora também estejamos ao longo desse tempo discutindo isso com todas as unidades, fazendo reuniões específicas com cada grupo, discutindo a necessidade, principalmente dos cursos da área da saúde, que a gente sabe que tem aí uma demanda de retorno presencial, mas a gente tem que fazer isso com segurança. Então, temos a certeza que próxima semana, pautando no CONCEP, né, teremos essa deliberação o mais brevemente possível e nossa intenção é retornar em agosto, né, que aí vai depender da aprovação do CONCEP, mas possivelmente no final de agosto a gente estará retornando, porque teremos esse prazo para nos ajustarmos e recomeçarmos o semestre no final de agosto. Ok, muito obrigada pelas informações, né? Teríamos assunto para tratar ao longo de todo o nosso jornal, mas o tempo é limitado. Obrigada pela disponibilidade e pelos esclarecimentos aqui, Fátima. Eu que agradeço, a Ivanúcia, a Larissa, e sempre à disposição. Ok, obrigada.